importante vocês entenderem o seguinte: quando a gente fala sobre critérios sensacional, a gente precisa entender a atividade operacional desse seu cliente, para que você consiga classificá-lo no anexo correto e, consequentemente, colocar a atividade e a natureza dele dentro do PGDAS de forma correta. Por que eu falo isso? Existem algumas empresas que têm particularidades, como monofásicos, com substituição tributária, e que dentro do PGDAS, quem é o responsável por incluir essas informações é quem está elaborando. Quem está elaborando esse PGDAS, essa obrigação acessória, é o responsável por fazer essa segregação. E aí eu deixei para vocês até um exemplo aqui. Então, exemplo, revenda de mercadorias, exceto para exterior. Então, você tem dois critérios aí: sem substituição tributária, tributação monofásica, antecipação com encerramento de tributação, usada pelo substituto tributário do ICMS. Ou, com substituição tributária, tributação monofásica, antecipação com encerramento da tributação e usada pelo substituído tributário do ICMS. Ele pode também ser classificado como revendas de mercadorias para o exterior, venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior com subdivisões pedidas pelo programa, ou ele pode também ser um prestador de serviço com subdivisões também pedidas pelo programa. E nessas prestações de serviço, ele vai deixar para a gente assim: se o ISS ele é pago dentro do município, se ele não é, né? Então, o próprio PGDAS ele vai te dar alguns critérios. Não é que a gente não tenha uma obrigação acessória como o SPED fiscal hoje, né? Lembrando que a gente tem estados que acabam entregando o SPED fiscal. O SPED fiscal ele tem um conjunto de informação para que a gente consiga elaborar e ele acaba sendo um pouco mais dificultoso, né? A gente levantar todas as informações. Só que o PGDAS, independente disso, por ele considerar valores totalizadores da receita, é muito crucial você saber fazer essa classificação correta. Entender se o seu cliente é um substituto tributário, entender se o seu cliente ele está enquadrado na tributação monofásica, se ele já pagou a substituição tributária dentro da operação, porque eu falei para vocês que o Simples Nacional, dentro daquela composição, a substituição tributária, o diferencial de alíquota, ele é recolhido por fora, então é importante vocês saberem dessa condição. Além disso, a gente viu que a gente também tem um critério de empresas que têm operações no exterior. Se vocês hoje não colocam lá na segregação das receitas, separadas por atividade e natureza, o seu cliente, ele pode até mesmo ser desenquadrado. Porque se você coloca que ele só tem revenda, por exemplo, de mercadoria dentro do país, e não é isso que acontece, você pode estar colocando o adicional daqueles 4.800.000, né, que a gente acabou de verificar dentro desse conteúdo, e você faça com que a fiscalização haja uma notificação para que você informe o motivo pelo qual ele ainda está enquadrado no Simples Nacional, ou até mesmo via um desenquadramento de forma oficial, tá? Então, é muito importante vocês saberem que lá no PGDAS a gente tem que fazer a segregação dessas informações, porque existem critérios acerca disso, tá? E aí, quando a gente pensa nos cálculos, a gente pensa então, base de cálculo, receita bruta mensal. A gente precisa mostrar para o PGDAS se o seu cliente está fazendo regime de caixa ou de competência. O valor a recolher, a gente precisa encontrar a alíquota nominal, ou seja, identificar o anexo dentro da lei, seguindo as naturezas de operação do seu cliente, entender em qual anexo ele está, para que você encontre a alíquota nominal. Você vai precisar calcular a efetiva alíquota para você chegar no cálculo do DAS e aplicar a alíquota efetiva sobre a receita bruta mensal. Então, para você chegar na alíquota efetiva e chegar na composição daquele DAS, você precisa entender o anexo que o seu cliente está, em qual faixa ele está, entender a alíquota nominal desse seu cliente, fazer a fórmula da receita bruta dos 12 meses acumulados para você ter a alíquota efetiva e conseguir confrontar com o que está sendo demonstrado para vocês dentro dos sistemas contábeis, dentro das ferramentas que hoje a gente tem, para que você faça uma boa apuração.
tá. Então, é importante vocês entenderem como é feito o cálculo do Simples Nacional, porque eu vejo muitos profissionais, porque é simples, né, a gente só faz o lançamento da totalização, que a gente esquece do principal ponto que eu falei para vocês antes dessa aula. Uma das principais obrigações acessórias do nosso cliente no Simples Nacional é o XML. Então, mesmo que você informe no PGDAS um valor incorreto, o fisco já recebeu essa nota fiscal, ele já recebeu o XML. Então, ele só não está demonstrando ali para você, só que ele já tem essa informação. Então, para o fisco hoje autuar uma empresa do Simples Nacional, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o XML emitido e fazer o confronto daquilo que está sendo lançado nos totalizadores. Por isso que é importante a gente segregar de forma correta, né, as informações que a gente tem no nosso fechamento, entender o anexo que esse seu cliente está, né? A gente tem anexo de comércio, a gente tem anexo de indústria, a gente tem anexo, 3 anexos de prestação de serviço, né? E encontrando a alíquota nominal, a gente consegue ter a alíquota efetiva para que a gente consiga colocar essa alíquota efetiva praticada dentro da receita bruta anual do seu cliente.